Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Santos e a gente vai continuar hoje tratando ainda de redes neurais. A gente vai tratar um pouco sobre o Perceptron multicamadas, que é o MLP, e é o sucessor natural do Perceptron simples que a gente viu na aula passada. Essa aula vai ser dividida nessas 7 partes, que a gente vai falar um pouco sobre a rede neural MLP, algumas funções de ativação, o feed forward e o backpropagation, a função custo e alguns otimizadores, tá? Algoritmos de busca aleatória para otimizar hiperparâmetros, algumas aplicações do MLP e vamos falar também de bônus sobre o ELN, que é o Extreme Machine Learning, que é uma variação do MLP. Então, voltando para a imagem que a gente viu na aula passada, a gente tinha parado exatamente após o Perceptron, né, e o Adaline. A gente teve ali a era de ouro das redes neurais, mas ela encerrou-se quando a gente teve o problema da porta lógica XOR, né, do OR exclusivo, que foi quando iniciou o chamado Dark Age, né, ou AI Winter das redes neurais, até que o problema do XOR foi resolvido com o MLP, que é o tema da aula de hoje, e com o seu backpropagation. Né. Então a gente está nesse ponto agora, ou seja, mais ou menos em 1986. E esse foi o problema que a gente encerrou ano passado, o problema do XOR, que é um problema que não é linearmente separável, então a gente não consegue traçar uma única reta aqui e dividir para que as duas classes se dividam, né, espacialmente. Não tem como uma única reta, né, a gente teria que colocar pelo menos 2 perceptrons diferentes para gerar 2 retas aqui, e ainda teria que colocar uma regra de que tivesse entre eles seria uma classe e o que tivesse além dele seria outra classe. Então a gente ficou com esse problema na última aula. Né? E aí foi quando surgiu o MLP, né, a rede neural MLP, que ele veio para resolver esse problema. Um problema não linearmente separável. Ou seja, uma reta não é suficiente para separar as classes, são necessários pelo menos 3 neurônios para descrevê-la. Né? Então a gente falou, precisava de 2, mas na verdade seriam 3 aqui, para a gente conseguir colocar as classes nas suas devidas divisões. Né? Então esse aqui seria esses 3 neurônios conectados, eles resolveriam esse problema, que no caso é o que a gente vai chamar de MLP, que é um Multilayer Perceptron. Então, mais de uma camada de perceptrons. Né? Então vocês podem ver logo de cara que a saída desses 2 neurônios, ela entra como entrada de um próximo neurônio. Está em uma camada posterior à camada desses 2 primeiros. Né? Então pronto, ó. Essa seria uma solução perfeita para a porta XOR. Esse problema aqui resolve o problema da porta XOR, né? Baseando-se nessa tabela verdade que a gente vê aqui à esquerda. Então, esse seria uma rede neural que resolveria aquele problema. E ele é um MLP, um Perceptron multicamadas. Ou seja, a gente tem as unidades de entrada ainda, como os perceptrons, né? E elas são responsáveis pela passagem dos valores de entrada para os neurônios das camadas seguintes. A gente tem uma camada oculta, que ali vai ser onde vai ter os neurônios intermediários, né? Que eles são responsáveis pelo processamento não linear da informação de entrada. Ou seja, eles vão receber a saída da entrada anterior e vão resultar em uma saída diferente. De modo a facilitar a resolução do problema para os neurônios da camada de saída. E a camada de saída é onde tem os neurônios responsáveis pela geração da saída da rede neural, ou seja, é quem vai predizer, né? Vai fazer a predição, após as entradas terem sido devidamente processadas pelos neurônios ocultos. Então a gente representa uma rede neural MLP nesse formato, tá? Em que a gente tem o P como um número de variáveis de entrada, o Q1 seria o número de neurônios ocultos na camada oculta ali entre a entrada e a saída, e isso é o número de neurônios na saída. Lembrando que para um problema não binário a gente precisa de mais de um neurônio na camada de saída, como a gente viu no passado. E a gente tem que o número total de parâmetros, a gente vai chamar de Z, de uma rede MLP, é dado por essa equação. P mais 1 entradas, o 1 já é o nosso bias, né? Lembrando da aula passada também, vezes os neurônios da camada de saída, quer dizer, os neurônios da camada oculta, mais os neurônios da camada oculta mais 1, porque também vai ter um bias na camada oculta, vezes C, que é os neurônios da camada de saída. Então aqui seria uma arquitetura de uma rede neural MLP, onde a gente tem as nossas entradas. Essa daqui seria a nossa camada, nossa entrada também, nossos neurônios da camada de entrada. Esse daqui seriam os nossos neurônios da camada oculta, que geram nossas saídas, Y1 até Y de C. Okay? E a gente pode ter também MLPs com mais de uma camada oculta. Então, por exemplo, um MLP com 2 camadas ocultas a gente poderia representar dessa forma, em que P ainda é as variáveis de entrada, Q1 e Q2 seriam os neurônios nas primeira e segunda camada oculta, respectivamente, e C os neurônios de saída. Né? Então, nesse caso, a gente teria que o total de parâmetros seria baseado nessa próxima equação aqui.
ok? E a gente pode, inclusive, colocar mais camadas ocultas e ir acrescentando, né? E acrescentando aqui também nessa notação, Q1, Q2, Q3, né? Sempre aqui no meio, entre os parâmetros de entrada e de saída. Mas a gente vai ver que isso não é muito usual, mas sim, daria para colocar mais e mais camadas ocultas. Então aqui seriam com 2 camadas ocultas. Bom, uma rede aqui ainda é sobre a anotação, tá? Uma rede MLP com 4 variáveis de entrada, 10 neurônios ocultos, 2 neurônios de saída, representado dessa forma. Uma rede MLP com 15 variáveis de entrada, 20 neurônios na primeira camada oculta, 10 neurônios na segunda camada oculta e 4 neurônios de saída, representado dessa forma, tá? Então, seguindo aí na mesma notação. Aí, alguns detalhes é que as especificações de B e C são ditadas pela forma como o problema é codificado. A gente vai ver isso na prática, mas basicamente as variáveis de entrada seriam nossos atributos, né? De x1 a xn, e a nossa saída y1 a yc seria as nossas classes, tá? Outro detalhe é que as especificações de Q1 e Q2 dependem da complexidade do problema. Ou seja, a gente precisa ali fazer alguns testes para definir quantos neurônios a gente vai precisar na camada oculta, que inclusive é um dos hiperparâmetros da MLP. A gente vai ver algumas estratégias para encontrar um melhor valor. E quantas camadas ocultas essa rede vai ter, né? Então aqui a gente está falando já de algoritmos de busca aleatória para encontrar ali os melhores hiperparâmetros. Bom, um único neurônio, o iésimo neurônio de uma rede MLP, ou oculto ou de saída, ele é representado dessa forma aqui. Então, a gente tem a mesma estrutura do perceptron. Na verdade, é um perceptron, né? A gente tem um perceptron como sendo um único neurônio de um MLP. Só que a diferença para o perceptron que a gente vai ver é logo aqui na ativação, que lá no perceptron a gente estava usando uma ativação de degrau, né? E a gente vai ver que para MLP é interessante usar outros tipos de ativação, foi o que a gente já adiantou aula passada, mas vão ter alguns tipos de ativação que a gente vai ver já já. Mas a estrutura é a mesma, a gente vai ter um erro aqui que vai depender da saída da rede, comparando com o valor real, né? E esse erro vai ser usado para alterar esses pesos. É bem parecido, só que agora a gente vai ter mais camadas para fazer isso. Bom, o primeiro detalhe aqui é o que eu tinha falado, que não é do tipo degrau, né? O neurônio de Maculop-Pitts era do tipo degrau, que é uma saída dura, hard, né? Foi substituído por uma função de ativação do tipo sigmoidal, né? Que ainda não é linear e é do tipo soft. Então, o degrau ali a gente não tem uma função linear, né? Ele vai do zero, dá um degrau e vai para uma chave, né? Aqui não, vai ser sigmoide, mas ele também continua sendo não linear, o que é muito importante porque a gente vai tratar aqui de derivações, tá? De diferenciações nessas funções. Então, a gente vai precisar que ele ainda não seja linear, essas funções, por isso que a gente não usa uma reta, né? E ele é do tipo suave, né? Tipo soft, por ser sigmoidal. Não tem aquela brusquidão que tem no degrau. Outro detalhe é que a saída vai ser do tipo real agora, né? A gente não tem só 0, 1, ou menos 1, e mais 1, a gente vai ter realmente uma saída real ali. Então vai ser valores analógicos. Então pronto, a gente viu que para ser função de ativação a gente precisa que ela seja não linear e a gente precisa que seja diferenciável. A gente vai já ver o porquê que é preciso ser diferenciável. E os principais tipos que se usa é a sigmoide logística e a tangente hiperbólica. Com o passar dos anos foram acrescentando novas funções de ativação, né? Foram sendo propostas novas funções de ativação, então a gente vai ver outros tipos também, como a ReLU, né? Então a gente vai já tratar disso. Mas logo de cara, a sigmoide logística, ela segue essa equação e ela produz uma saída desse tipo aqui, certo? A derivada dela produz uma saída desse tipo aqui. Já a tangente hiperbólica, dá para ver que é bem parecido, as equações são diferentes, que são funções diferentes, mas também é parecida, sendo que aqui vai de menos 1 a 1, e a sigmoide logística usualmente vai de 0 a 1, okay? E a tangente hiperbólica também tem sua derivada, sendo dessa forma aqui. Bom, algumas vantagens dessas ativações sigmoidais é que suas derivadas são fáceis de calcular, ou seja, não tem um grande custo computacional. A não linearidade dessas funções são fracas, né? Então, no trecho central aqui dela, a gente quase tem uma reta, quase é uma função linear, o que também acaba sendo útil. E a interpretação da saída é como uma taxa média de disparo. Então, a gente não teria ali uma chave, e sim uma taxa média, né? Em vez de dizer se o neurônio está ativado ou não. As desvantagens é o custo computacional na implementação, né? Não exatamente na derivada, mas
na função exponencial mesmo, que a gente vai ter que calcular, né? Sempre, para cada neurônio vai ter uma exponencial ali para ser calculado, então acaba elevando um pouco o custo computacional, principalmente em sistemas embarcados. Essa daqui é outra função de ativação, é a ReLU, tá? Ela não é linear, porque quando a saída quando a entrada, né, é abaixo de 1, ou seja, quer dizer, abaixo de 0, né, a gente tem que a saída é 0. E quando a entrada é maior que 1, a saída segue uma reta. Então ela também é não linear, só que de 0 para frente ela acaba sendo linear. Essa daqui é a do tipo degrau, tá? Essa TURIV. Ela é tipo um degrau, que é a derivada da ReLU, tá? Também a gente tem a Lick ReLU. A diferença é que a gente tem diferentes graus de angulação aqui da reta, abaixo de 0 e acima de 0, tá? Então se x é maior que 0, a Lick ReLU segue essa reta, se x for menor que 0, ela segue essa reta. E a derivada dela, né, ela é também semelhante a um degrau. Bom, aí a gente tem um bônus também de função de ativação. Essa daqui é específica para quando a gente usa problemas multiclasse, que é a softmax, que ela é basicamente uma função de probabilidade. Então a gente vai ter uma saída, a saída de cada neurônio vai contribuir para a probabilidade da classe. Então a gente vai ter sempre, passando pela softmax, uma probabilidade no fim. Então a gente vai ter 0,7% de chance do neurônio pertencer a essa classe, 0,2% de ser dessa classe e 0,1% de ser dessa classe. Então ela é muito usada para problemas multiclasse, porque a gente vai ver qual é a maior probabilidade que vai ser a classe escolhida da predição, né? Então, e a saída da softmax sempre vai ser contabilizada total como 1, pois a probabilidade é sempre no máximo 100%, né, de uma das classes. Então o somatório das probabilidades das classes sempre vai ser igual a 1. Então a softmax é muito usada em funções multiclasse, como a gente vai ver mais pra frente também, na implementação. Okay? Agora a gente vai falar um pouco sobre como a rede neural, como a MLP é treinada, né? Então a gente vai tratar aqui uma rede MLP com uma só camada oculta, e a gente vai ver que a ativação de um 10º neurônio, de um neurônio da rede, ela é dada pela mesma função da ativação do perceptron simples, né? Porque um neurônio é um perceptron, né? Então a gente já conhece essa equação da aula passada, e a gente vai ver que a saída vai ser dada por isso aqui, que é a função sigmoidal, né? No entanto, a gente tem isso daqui vai ser usado para calcular os pesos, né? A atualização dos pesos. No entanto, a ativação da camada de saída, ela depende de um Z ali, que é a ativação da camada oculta, né? Então a ativação da camada oculta vai ser a entrada da camada de saída, certo? Então a equação é a mesma, mas vai mudar os termos, né? Enquanto aqui a gente trata x, que é a entrada dos neurônios, quer dizer, os pesos da camada de entrada, aqui a gente vai ter que Z vai ser a nossa entrada, e Z é a saída da camada de entrada, e ele vai ser a entrada da camada de saída, e M vai ser os pesos da camada de saída, tá? E a equação segue a mesma do tipo sigmoidal. Ok. Sendo assim, a gente vai ter que o erro da camada de saída, ele pode ser calculado, né? Até porque na camada de saída já é a predição, e a gente vai ter como comparar com a saída real, ou seja, com o y verdadeiro. Então a gente vai ter o d, que é nosso y verdadeiro, menos a nossa predição, vai ser a nossa taxa de erro. Ok, então é possível calcular esse erro, né? E ele vai ser usado para corrigir os pesos da camada de saída. Ou seja, aquela regra de aprendizagem, né, de Hebb que a gente viu na aula passada. Ok, até aqui tudo ok, a gente só mudou a função de ativação, mas segue o mesmo princípio do que a gente viu na aula passada, inclusive aqui com a nossa taxa de aprendizado, né? Essa taxa de aprendizado N. No entanto, aqui que a gente chega no ponto principal do MLP. Um neurônio oculto, ele não tem acesso a uma saída desejada. O neurônio da camada de saída, ele tem acesso a uma saída desejada, né? Afinal, a gente tem ali o y verdadeiro, tem como comparar com a predição com o verdadeiro e gerar um erro para atualizar os pesos. No entanto, o neurônio da camada de saída, ele não tem acesso à saída final da rede. Ou seja, não é possível calcular um erro associado a esse neurônio, não diretamente. Então, esse aqui é o principal ponto da rede MLP. Então, os neurônios da camada oculta, eles não podem ser, os pesos desses neurônios não podem ser recalculados com base na saída, pois eles não têm acesso à saída. Eles estão ali na camada intermediária.
A saída encontrada foi então inventar uma espécie de erro para esses neurônios ocultos, sem que houvesse a necessidade de uma saída desejada de. Então, nesse caso, o erro dos neurônios ocultos, eles são obtidos a partir dos erros dos neurônios de saída. É como se fosse uma projeção no sentido inverso, que é o que a gente vai chamar aqui de backpropagation, que é o princípio maior aqui da rede MLP. É o que vai fazer ela aprender de fato essa backpropagation. Então, o fluxo de informação, ele vem lá do fim, né? A gente vai ter ali o erro lá no fim, e esse erro vai ser retropropagado para as camadas inferiores, que não seja uma camada de saída. Então, visualmente seria algo desse tipo aqui. Na camada de saída, começando aqui de trás para frente, né? A gente tem que a camada de saída, ela vai ter um erro, que é resultado do Y e do D, né? Esse erro vai ser usado para atualizar esses pesos M. No entanto, a gente não tem uma saída verdadeira para esses pesos aqui, que são os da camada oculta. Ou seja, a gente vai retropropagar esse erro aqui, esse erro final, até os neurônios da camada oculta. Certo? Então, é isso que a gente vai chamar de erro backpropagation, que é a retropropagação do erro da camada de saída para atualizar os neurônios da camada oculta. Então, como é que isso acontece? Né? A gente pode ver que os neurônios ocultos eles seguem essa equação com os pesos da camada de entrada, né? Os pesos no passo T mais 1, ele vai ser igual aos pesos no passo T, mais a taxa de aprendizagem, vezes esse erro, vezes a derivada das ativações, das saídas, na verdade, vezes a nossa entrada. Ou seja, aqui a gente já entrou com a derivada. Então é por isso que a gente precisa que as nossas funções de ativação sejam diferenciáveis para que a gente possa calcular esse passo e a atualização dos erros. Ok? Então a gente vai chamar isso aqui de delta. Tá? E EI é o erro retropropagado do iésimo neurônio de saída. Então ele vai seguir essa equação aqui. Sendo x a entrada, né? Z são a nossa saída, derivada. E aí a gente vai ter que a derivada da sigma de logística segue isso, e a da tangente hiperbólica segue essa equação aqui. Então aqui a gente tem uma visão macro da rede, e a gente também vai ter um processo de feed forward. Né? O que é o feed forward? No caso é a propagação de alimentação da rede. No caso é o processo das entradas multiplicado pelos pesos, gerarem as saídas, gerarem essas outras saídas aqui, essa saída Z que vai ser entrada para esses pesos M. Isso aqui vai ser o processo feed forward, né? O processo convencional, né? Que segue segue o sentido correto da informação, que é de trás para frente, né? E a retropropagação do erro seria o sentido inverso, que é da frente da rede para trás. Agora a gente vai falar um pouco da função custo e de otimizadores, né? A gente viu que lá no Perceptron a gente tinha uma função custo para seguir, que seria o que a gente pretenderia minimizar, né? O que é que a gente tem que minimizar para ver que o treinamento funcionou. Quando a gente não tem como dizer que a rede acertou todos os casos, como é o caso lá da tabela verdade, que a gente viu passo a passo, a gente precisa de uma função custo. No caso aqui do MLP, a gente vai usar o erro quadrático instantâneo, pelo menos por enquanto, né? Tem outras funções custo também, a gente vai ver a soma dos erros quadráticos, outros tipos, mas o erro quadrático instantâneo é um deles, e ele pode ser dado pelo quadrado do erro, tá? Que segue essa fórmula aqui. Ok. Bom, quando a gente segue uma função custo, a gente acaba tendo alguns mínimos diferentes, né? Então a gente consegue minimizar a função custo, às vezes, em um mínimo local. Então a gente achou um mínimo, realmente, essa função custo chegou a um mínimo, mas ele não é um mínimo ideal, né? Principalmente porque a gente não tem uma linearidade aqui. Então, essa função custo, ela acaba caindo em mínimos locais e não em mínimos globais, né? Não seria um mínimo atingido por ela, mas um mínimo local. E para isso a gente vai usar alguns otimizadores para chegar nesse mínimo global, que é a nossa pretensão, né? O nosso alvo. Em 3 dimensões, né? A gente tem algo mais ou menos assim, nesse formato de ondas. No caso, seria para mais de 2 variáveis, tá? E aqui a gente já está falando do erro quadrático médio, que seria o erro calculado para N exemplos de treinamento. Então a gente tem que dar o conjunto de todos os parâmetros, aqui nessa equação, pesos limiares, né? E a função J de W, em todos os parâmetros, deve ser minimizada. Então a gente tem que a rede segue isso aqui, né? Então, como não é linear, a gente vai tendo essas oscilações, é normal, né?
Então, conforme a iteração que a gente vai alterando os pesos, a gente vai ver que a rede vai acertar um pouco mais, depois acertar um pouco menos. Como a gente viu lá para a porta ou, né? A gente às vezes tinha um erro de -1, mas às vezes a gente tinha um erro de +1, né? E aí a gente ficava oscilando até que a gente tinha um erro 0 no fim. Então, para cá, segue o mesmo padrão. A diferença é que a gente vai ter um intervalo maior, né? Não vai ser só -1 e 1, não vai ser só 0 e 1, como era com a função degrau. Aqui a gente vai ter uma saída analógica, então a gente vai ter também, quer dizer, a gente vai ter uma função de ativação analógica, o que resulta em uma saída analógica também. Então aqui seria uma curva de erro, tá? E a gente consegue ver aqui que esse erro muda muito de acordo com o learning rate que a gente está usando. Então a gente tem aquele passo de aprendizagem, né, o learning rate, ele vai ser um parâmetro aqui essencial para a gente fazer essa minimização. Pois um learning rate muito alto, a rede pode até baixar um pouco no início, mas depois ela vai divergir, ela vai fazer com que a função custo suba, né? Ou seja, a gente já perdeu ali o processo de treinamento. Da gente usa um learning rate bem baixo, a gente acaba fazendo com que a rede aprenda de fato, mas aprenda muito devagar, né? Muitas épocas de treinamento. E às vezes ela estabilize antes de chegar no mínimo que a gente gostaria. Já um learning rate, aqui também é um learning rate alto, né? Ele baixa de uma vez logo de início. Logo nas primeiras épocas ele aprende muito rápido, mas depois ele estabiliza também. E um learning rate bom, um learning rate ideal, seria algo nesse sentido aqui, que ele não demora tanto assim para baixar, como se tivesse um learning rate mais baixo, e quando ele baixa ele vai convergindo. Né? Isso aqui é uma visão macro, né? Mas se a gente vê de perto essa curva aqui, ela provavelmente vai seguir esse padrão de oscilação aqui. Mas o importante é que no macro ela siga uma tendência a convergir, né? Uma tendência a se manter constante ali mais pelo fim do treinamento e em valores baixos. Bom, como eu estava falando, essa mudança de peso é iterativa, então muda mais rápido ou mais lento com base na taxa de aprendizado, né? A gente vai ter aquelas oscilações, então quando os pesos mudam, a gente vai ter uma função custo mais alta, então ela desce, ela sobe de novo, a gente vai ter esse efeito aqui de oscilação. Em 3D seria algo assim, nesse sentido. Aqui a gente tem alguns mínimos locais, né? Aqui seria o início do treinamento, função custo mais alto, e aqui seriam alguns mínimos locais onde a rede poderia cair. E outro ponto que a gente vai ver bastante é a questão do gradiente, porque conforme a gente atualiza os pesos com base no erro, eu já estou me adiantando aqui um pouco, mas como a gente atualiza os pesos com base no erro em si, ele acaba tendo muito essa oscilação. E aí, uma ideia também que os pesquisadores tiveram foi baseado não no erro, mas no gradiente do erro. Então a gente vai conseguir fazer essa atualização dos pesos de forma mais lenta, por assim dizer, sem fazer essas oscilações, mas convergindo ainda até um mínimo local ou um mínimo global. Que é como as funções custo, quer dizer, como as funções de ativação alteram a função custo. Então a gente tem aqui a sigmoide, né? A gente tem a tangente hiperbólica, tem a ReLU, a Lick ReLU, tem essa switch, que também é outro tipo, uma mais recente, né? Então a gente consegue ver aqui que a função de ativação usada nos neurônios também altera a nossa função custo, né? Altera aqui o loss. Aqui é para o treinamento, tá? Aqui já é para validação, normalmente ela tende a ser bem mais oscilatória. Aqui também é para as diferentes funções de ativação. Aqui o desempenho melhor aqui já foi dado ReLU, né, na ativação. Por outro lado, a acurácia vai ser o sentido oposto da função custo, né? Ela vai tender a crescer, e a ideia é que ela chegue ao 100% no treinamento, e na validação ela também segue as oscilações. Alguns comparativos. A convergência fácil e rápida da rede pode ser o primeiro critério, certo? Então, aquele bom learning rate convergia rápido e de forma fácil, né? A sigmoide apresenta a convergência mais lenta, né? O que a gente viu aqui, a sigmoide, tá? É a mais lenta delas. A tangente hiperbólica tem melhor ajuste aos pesos em relação à sigmoide. A ReLU é vantajosa em termos de velocidade, apesar da perda dos gradientes, porque como a gente viu lá, a ReLU, quando ela está abaixo de zero, quando a entrada dela é abaixo de zero, ela é uma função linear, né? Então, uma constante. Então, ela não tem derivada ali. Ou seja, a gente perde gradiente quando a gente tiver uma saída abaixo de zero na ReLU. Então, a gente usa ela em camadas intermediárias e não em camada de saída, exatamente para não precisar derivá-la. Tá? A Lick ReLU pode ser a primeira solução para o problema dos gradientes aparecer, porque a Lick ReLU já não é mais uma constante quando está abaixo de zero, ela já é uma função linear também, então já é derivada. Tá?
E aí a gente chega nos otimizadores. O que são os otimizadores? Como eu estava falando, a gente passou a usar o gradiente do erro em vez do erro diretamente para calcular a atualização dos pesos, né? Então assim a gente chega em alguns otimizadores, o que é que vai otimizar a nossa convergência da função custo, né? Então são vários otimizadores que a gente tem, inclusive muitos pesquisadores propõem novos otimizadores a cada dia. Os mais conhecidos vão ser esses aqui, que eu vou passar um pouco por eles, né, algumas propriedades dele, mas não vou me estender muito. Basicamente, a gente tem o SGD mais o momento, que ele calcula o vetor gradiente, ele calcula também a velocidade acumulada desse erro, né, e acrescenta essa velocidade ao vetor de peso. Já outro é o SGD, né, mais o Nesterov, que ele calcula o vetor gradiente, avança com a velocidade aplicando o momento, né, e ele ajusta o vetor de peso com a componente Nesterov e calcula o gradiente. A gente tem o momento mais vezes Nesterov, né, o NAG, que é o NAG, tá? A gente vê aqui algumas comparações. Aqui ele começa aqui, tá, o erro, e ele vai, o custo, né, ele vai descendo, você vê que ele chega no 4, o 5, o 6 e o 7, ele começa a voltar, certo? Até chegar ao mínimo aqui. Já o NAG, ele vai seguir isso aqui e vai chegar no mínimo antes, né? Ele não vai passar muito rápido, exatamente porque ele avança com a velocidade sempre aplicando o momento. Ele vai diminuindo aqui a velocidade no fim. Aí a gente tem o AdaGrad, que é um dos mais conhecidos, né? Que eles atuavam com taxa de, os otimizadores até o momento atuavam com a taxa de aprendizagem fixa e foi visto que poderia ser alterada essa taxa de aprendizagem com o passar do treinamento. Então, aqui o AdaGrad ele cria um acumulador quadrático do valor do gradiente e vai atualizando a taxa de aprendizagem baseada na raiz do gradiente quadrático acumulado. A gente vai ter uma taxa de aprendizagem ali sempre alterando, né, durante o treinamento. Aí também tem o AdaDelta, que ele atualiza a taxa de aprendizado dividindo-a pelo gradiente quadrático acumulado. Tem um problema que esse gradiente vai ficar acumulando, né, vai acumular significativamente, e ele vai reduzir muito a taxa de aprendizagem ali no fim do treinamento. Então, se a gente tiver treinamentos mais longos, a taxa de aprendizagem vai deixar de atuar, né? No fim ela vai ser quase nula. O AdaDelta impõe um limitante a essa redução, evitando que a taxa de aprendizagem seja atenuada excessivamente. Ele não decai a taxa, adiciona o segundo momento do cálculo de velocidade. Tá? Aí tem o MS-Prop também, que ele atua como AdaGrad, que nesse caso ela é reduzida, só que não mais em relação ao quadrático do gradiente acumulado. Ele adiciona um decaimento ρ para ponderar esse acúmulo de gradiente, evitando um alto crescimento, e evita também que a taxa de aprendizagem seja nula. A gente tem o ADA, que provavelmente é o mais usado hoje em dia, uma rede neural. A gente importa uma rede neural, normalmente ela usa o ADA de otimizador, que ele combina o segundo momento do cálculo do gradiente do MRS próprio com o segundo momento da velocidade do AdaDelta. A taxa de aprendizagem dela decai, não atinge a nulidade, tá? E quando o gradiente é muito elevado, no caso ele não atinge, quando o gradiente é muito elevado, a taxa de momento e velocidade é adaptada ao erro, ou seja, ele vai freando, né? Tem um desempenho parecido lá com o NAG, e ele é até hoje um dos mais rápidos otimizadores, apesar de terem surgido bem outros a partir dele, né? Tem o AdaBoost, enfim. Ó, um exemplo aí de como eles atuam. Então a gente tem uma oscilação muito grande sem um otimizador, né? Então ele serve exatamente para isso. Ó, por exemplo, o NAG, a gente vê que ele vai freando conforme ele vai chegando no mínimo. Está aqui o NAG em azul. Aí a gente tem também o AdaDelta, chega bem mais rápido do que os outros. O momento ele oscila ainda um pouco, mas depois ele vai freando também. O MS-Prop é um pouco mais lento que o resto, exatamente por causa da taxa de aprendizagem. Enfim, então aqui a atuação dos diferentes otimizadores. E aqui eles atuam em 3D, né? O AdaDelta desceu rapidamente e os demais foram sendo freados conforme foram chegando em um mínimo. E alguns ainda ficaram aqui oscilando, o SGD, por exemplo. Tá. E aí a gente chega num grande ponto que a gente tinha discutido no início, que é os hiperparâmetros, né? Então a gente tem uma camada oculta ali, a gente sabe quantos neurônios usar na camada de entrada, na verdade a gente sabe quais são nossas entradas, quantas são, que depende do nosso vetor de atributos, e a gente sabe também quantos neurônios usar na camada de saída, porque depende das nossas classes. Mas a gente tem uma camada oculta ali, que a gente não tem com que se basear para definir quantos neurônios usar ali, né? Então é uma heurística estocástica, a gente pode usar heurísticas estocásticas para encontrar quantos neurônios usar, né? Então a gente tem alguns algoritmos que dá para usar aqui, como algoritmos genéticos, por exemplo, né? Mas a gente também pode usar as buscas aleatórias,
também são heurísticas, né? Na verdade. No caso do global random search, que ele vai testar todas as combinações, local random search, que ele vai testar algumas combinações, enfim. E aí a gente tem um ponto de partida para definir esses hiperparâmetros, né? Que no caso aqui do MLP vai ser a nossa quantidade de neurônios na camada oculta. Então, como é que isso vai funcionar? Basicamente, a gente vai ter uma função... aqui é um exemplo, tá? Mas, por exemplo, a gente vai se basear na função custo. Então, para minimizar a função custo, a gente vai testar o MLP com várias quantidades diferentes de neurônios na camada oculta, né? No caso do local random search, a gente vai escolher alguns números, né, um intervalo ali, e vai testar para cada um deles até que se atinja o menor valor. E aí, no caso aqui, ele vai ser a quantidade de neurônios. Então, é realmente uma busca. Ó, aqui é a diferença que a gente tem usando o GRS, né, o Global Random Search. A gente quer aqui maximizar a função. Então, a gente vai testar, por exemplo, 0 neurônios, 0,5 neurônios, 1 neurônio, 1,5, um exemplo. E aí a gente vai ter isso aqui, né, até chegar no máximo. E aqui seria a nossa função de treinamento, por exemplo. Já o local random search, a gente vai ter vários máximos, né, e até que chegue no maior. Então, a busca aleatória vai ser algo que a gente vai ver. Bom, aqui algumas aplicações do MLP, que eu vou já mostrar no código. Tá? Mas antes vamos falar um pouco sobre o Extreme Machine Learning, que é uma derivação do MLP. ELM quer dizer máquina de aprendizado extremo, que ele é uma alternativa ao MLP por ser de treinamento muito mais rápido, pois ele não vai usar o backpropagation do erro. Né? Ele só tem o feed forward, ele só tem a passagem direta da informação. E ele é baseado no cálculo de mínimos quadrados. Então a gente vai usar ali puramente multiplicações de matrizes para encontrar os melhores valores dos pesos. Então ele é realmente bem mais rápido do que o MLP. E o cálculo dos pesos, da matriz de pesos do nosso ELM, vai ser baseado nessa informação, nessa expressão aqui, na verdade. Então a gente vai ter ali o Z, que é as entradas da última camada, né? A matriz de entradas da última camada. Vai ter também o M e o W, que são os pesos, e o nosso D seria a nossa saída desejada, né? Nossa matriz de Y ali, que vai dizer qual é a saída verdadeira. A gente vai multiplicar aqui as saídas da rede pela saída verdadeira e vai encontrar o vetor de pesos ideal. Então a gente vai ver também já alguns exemplos do ELM. Tá? Então eu vou aqui passar para o código para a gente ver. Então só um minuto. Beleza, pessoal, voltando aqui, agora falando da otimização da implementação em si, a gente tem aqui essa pasta dessa aula, tá, com os códigos, ela também vai ser passada para vocês. A gente vai ter aqui alguns datasets diferentes para testar essas aplicações. A gente tem aqui aplicações com LM e com MLP, tá? Vou começar mostrando aqui o MNIST, que a gente já tinha visto na aula passada, que é aquele dataset de números, né, escritos à mão. Então a gente tem aqui, esse tá aqui. Acho que eu estou sem o dataset. MNIST. Acho que ele está errado aqui. MLP. Vou dar ponto barra datasets, né? Acho que é algo assim. Só ajeitar aqui. Ok. Não foi? Não foi. Ponto barra datasets train label. Porque faltou o MNIST aqui. MNIST. Ok. Beleza, agora foi. A gente pode mudar aqui o número para ver. Então aqui já é um 0, tá? A gente tem aqueles mesmas dimensões que a gente tinha na aula passada, tá? Aí aqui, da mesma forma, a gente vai iniciar o X de treino, o X de teste, vai acrescentar o bias, né, uma coluna de uns para eles, vai usar o OneHotConvert para as classes, o vetor de classe, né? No caso aqui são 10 números possíveis, então a gente vai ter um vetor de 10 por 1. E a gente vai ter no final nosso dataset com essas dimensões, 60.785 atributos, 60.000, 10 classes. Já o teste é 10.000, né? 785 e 10.000 por 1. Aí aqui a gente já vai ter as funções de ativação, vocês já veem que a degrau não está mais aqui, né? As funções de ativação que a gente vai usar são essas três, a sigmoid, a softmax e a tangente hiperbólica.
E aqui a gente vai ter o treinamento do MLP em si. Então a gente vai definir o número de classes, o número de atributos, que é nosso P e nosso C, lá da anotação do MLP, né? Então, no caso desse MLP, qual seria a projeção dele? A gente teria a entrada 785, né? E a gente vai ter o nosso Q1, que é a quantidade de atributos, quantidade de neurônios na camada oculta, e a gente vai ter o C, que é o número de classes, caso aqui é 10. A gente teve o MLP desse jeito, e a gente vai ter que descobrir o Q1, tá? Que é o nosso hiperparâmetro. Inclusive é uma entrada aqui da função, tá? Então a gente vai definir o nosso vetor de pesos da entrada de forma inicial randomizada. Então a gente vai primeiro fazer esse vetor de peso aleatório e os pesos da saída da mesma forma, né? No caso aqui seria o nosso W, aqui seria o Z, que é como a gente chamou, quer dizer, o M, né? Que é como a gente chamou lá nos slides. Mas eu vou chamar aqui de W input e W output para ser mais fácil. A gente tem os bias, né? Que é 1, e o bias de output também é 1. Só que no caso aqui ele vai ter dimensões N classes, né? Porque é o número de neurônios na camada de saída, né? E aqui no caso vai ser o número de neurônios da camada oculta. Então ele vai ter essas dimensões. A gente pode até ver, esse slide eu acho que ele mostra bem isso. Aqui. Não é esse. É esse aqui. Aqui é o bias, ele tá para cada neurônio, né? Cada neurônio tem seu bias. E aí o número de neurônios vai ser a nossa dimensão. Ok. Então a gente definiu esses parâmetros aleatórios no início. E agora a gente vai iniciar o treinamento de fato. Então a gente vai definir um range de épocas de treinamento. E a gente vai iterar sobre essas épocas. O processo de forward, ele é uma multiplicação de matrizes. Então a gente vai ter que o nosso Z de entrada vai ser o nosso vetor de entrada multiplicado pelos pesos de entrada com o bias, tá? Somado ao bias. Esse resultado vai ser enviado para a função de ativação. No caso aqui vai ser um sigmoide, que é a função de ativação da camada oculta, ok? E esse resultado ele vai ser aplicado ao Z-out, né, que é o da camada de saída. Então a gente vai ter o resultado multiplicado pelos pesos da camada de saída, mais o bias da camada de saída, e a gente vai ter aqui esse resultado sendo passado para a função de ativação da camada de saída, que vai ser a softmax. Por quê? Porque a gente está trabalhando com multiclasse, né? São 10 classes. Então a gente vai usar a função de ativação softmax, que é o que a gente viu que ela faz uma probabilidade de cada classe. Tá? Agora a gente vai fazer o backpropagation, a retropropagação do erro. Como é que vai ser? O erro da camada de saída é fácil de calcular, né? A gente vai usar o resultado da rede menos a saída verdadeira, vai ter o nosso erro aqui, e aí a gente vai calcular esse gradiente. No caso aqui o gradiente foi calculado só dividindo pelo comprimento do vetor de entrada. Então esse gradiente ele vai ser multiplicado pelo vetor de pesos da saída e a gente vai gerar o erro. Que erro é esse? É o erro da camada oculta, que é o que a gente é a retropropagação desse erro. Então esse erro in ele é a retropropagação do erro out. Então a gente vai ter o erro in e a gente vai calcular esse gradiente, ok? Também. Então aqui também vai ser calculado o gradiente. E esse gradiente vai alterar os pesos da camada oculta. Então, os pesos da camada oculta, né, os pesos da entrada, ele vai ser menos igual, né, uma notação que significa que ele vai ser ele mesmo menos o learning rate multiplicado pelo grad in, tá, que é o gradiente desse erro in, pela entrada, pelo vetor de entradas, ok? E o nosso peso da camada de saída vai ser ele mesmo menos o learning rate vezes a multiplicação do resultado, né, do result in pelo gradiente da camada de saída, certo? Então aqui é a retropropagação, no caso aqui vai ser atualizado com a retropropagação e aqui vai ser atualizado com o erro de fato, né? E aí a gente vai atualizar também nosso bias da mesma forma, usando o gradiente do learning rate, e é isso, esse processo vai se repetir. No caso aqui, quando for a época zero, eu estou calculando o loss, tá? Nosso erro aqui vai ser o erro médio quadrático. A gente tem aqui o erro multiplicado elevado ao quadrado e calculado a média. Então é o erro médio quadrático. É o EMQ, ok? Eu vou printar ele nessa época inicial, qual foi o início. E eu vou dizer que ele é o meu melhor loss até agora. Afinal, só teve essa época. E aí eu vou fazer isso a cada 5 épocas. Então eu vou calcular o loss de novo, depois de 5 épocas. Vou printar na tela.
vou ver se ele foi menor do que o melhor loss que eu já tive. Se for, vou atualizar o melhor loss para ser igual a ele. Esse weight é uma função de espera para basicamente, se o algoritmo não convergir e eu chegar num weight maior do que o meu critério, significa que meu algoritmo não convergiu, então eu vou parar o treinamento, tá? E retornar os valores. Mas se ele continuar convergindo, ou seja, se o loss continuar diminuindo, meu weight vai ser igual a zero e eu vou continuar o treinamento. Ou seja, eu ainda estou na descida da curva, né? Eu ainda não estou parado, né? A curva ainda não estabilizou. E aí no fim das épocas de treinamento, se ela não parar antes, eu vou de novo mostrar qual foi o melhor loss na última época, qual foi o loss na última época, e vou retornar os pesos e os bias, tá? E aí isso significa que esse aqui é o meu MLP. Meu MLP depende desses 4 parâmetros. Ok, agora eu vou... Deixa eu rodar aqui para a gente voltar. Rodar aqui a função. Agora eu cheguei no Random Search. Por que eu preciso do Random Search, né? E o que é o Random Search? De cara, o Random Search ele vai fazer buscas aleatórias. Eu importei esse algoritmo de Random Search aqui do Scikit-Learn. Ele vai fazer busca aleatória. Eu vou passar aqui um intervalo de busca. Isso daqui é o nosso hiperparâmetro, é o número de camadas, número de neurônios na camada oculta. Então ele vai testar para mim do número 2 ao número 500. Mas ele vai testar todos? Não, ele vai fazer aleatório. Vai escolher valores aleatórios e vai testar. O learning rate, aí na verdade, calma, pulei uma etapa aqui. Então eu vou definir meus parâmetros, tá? Ou seja, o intervalo de busca do meu random search para o número de neurônios na camada oculta. Eu vou aplicar esse random search, mas eu aplico o random search onde? Para aplicar o random search eu preciso usar o MLP, tá? Então eu posso usar essa função aqui, até posso, mas como eu estou usando o random search do Scikit-Learn, eu vou importar o MLP dele também. Então importei o MLP Classifier, que também é do random search, que é basicamente isso aqui, tá? A única diferença vai ser que aqui a função de ativação eu mantive a mesma, né? Mesmo que a gente está usando aqui, no caso a logística é a sigmoid, é igual, tá? Eu vou usar um learning rate 0.01, que também é o que eu vou usar aqui. Então eu vou manter quase as mesmas coisas. A única coisa diferente que esse MLP importado vai ter é a otimização do ADA, tá? Então ele, de forma nativa, já tem uma otimização do ADA por trás. Mas eu vou usar ele mesmo assim, para calcular o random search. No nosso random search eu vou passar o intervalo de parâmetros, aí eu vou passar, esse njobs é basicamente a CPU, tá? Eu vou usar -1, ou seja, eu vou usar todos os cores da minha CPU para fazer esse processo. Aí eu vou dividir o nosso dataset em 3 partes, esse aqui é um kfold, tá, de 3, e eu vou botar um verbose 5, que é para ele me dar algumas estimativas. Eu vou rodar aqui, talvez demore um pouco, mas a gente vai vendo. Então, eu dividi em 3 folds com 10 candidatos, ou seja, ele escolheu 10 nesse intervalo aqui para testar. E isso aqui vai totalizar 30 épocas de treinamento, né? 30 treinamentos na verdade. Então eu vou deixar ele rodando enquanto eu explico o resto do código. Esse random search aqui ele vai ser basicamente para me dar os neurônios na camada de saída. Então, depois que eu calculo o random search, eu treino ele, né, que é o que está acontecendo agora. Aí eu vou encontrar o melhor parâmetro hidden layer size, ou seja, para o melhor treinamento, qual foi o número de neurônios na camada de oculta, qual foi o número de neurônios da camada oculta que eu usei. E aí ele vai me devolver isso, colocar nessa variável o número de neurônios. Esse número de neurônios eu vou usar para treinar o meu MLP de fato, né, que foi implementado do zero aqui. Esse número de neurônios vai entrar, assim como o meu X de treino, meu Y de treino, né, que é a saída verdadeira. Vou botar 5.000 épocas de treinamento total, um learning rate de 0.1 e um critério de parada de 15 passos, 15 épocas, sem avançar no treinamento, eu paro o treinamento. Eu acho que ele vai demorar um pouco para rodar o random search, então a gente vai ver aqui os resultados do último treinamento que eu tinha feito, tá, antes de estar gravando. Então a gente iniciou aqui a época 1, né, a época 0, a época inicial, com um loss de 0.10. Na segunda, após a primeira, na verdade já é na quinta, né? Eu estou fazendo 5 em 5. Após 5 atualizações de peso, eu vou ter um loss de 0.7. E aí eu vou baixando. Chego a 0.05, 0.04. Continuo baixando. No caso foram 5.000 épocas. A ideia é minimizar esse loss, tá? Então eu vou baixando. Ele já está na terceira casa decimal aqui, 0.009. E estou na época 1000 ainda, né? Então continuo treinando, treinamento. Isso aqui demora realmente, tá? Vocês vão ver que ele ainda está baixando, menos, mas continua baixando. Ele ainda está convergindo, ele não parou a convergência. Não. Se ele tivesse parado, tivesse dado 15 épocas sem ele diminuir esse loss, aí o treinamento teria cessado. Como o treinamento não cessou, continuou diminuindo,
eu fui até a minha última época de treinamento, que é a 5000, com um loss de 0.0039. Tá? Esse MLP aqui, ele me devolve aqui os pesos finais e os barras finais, e agora eu já tenho um MLP pronto para fazer uma predição. Então eu vou fazer aqui uma função de predict, ele vai receber a minha entrada, no caso aqui vai ser o x de teste, tá? Os meus pesos de entrada e de saída e os meus barras. E aí aqui eu não vou ter o backpropagation, vou ter só o forward, porque eu vou fazer só a predição, né? Eu não estou mais treinando. Então vai ser a mesma coisa que teve lá em cima, com as mesmas funções de ativação, tá? É só esse processo aqui de forward. E no fim o meu result vai ser a minha predição. Então aqui o meu result out é a minha predição, na opção softmax aqui eu vou ter uma probabilidade, e eu pego o argmax, ou seja, o argumento do maior valor. Meu resultado aqui é um vetor, eu pego o argmax, ou seja, qual elemento, qual índice desse vetor teve o maior valor, que é a minha maior probabilidade, ou seja, que a minha classe vai estar no índice da classe. Então foi a classe 0, aqui eu vou ter a probabilidade maior, se estiver na posição 0 do vetor. E vai resultar que ele predisse a classe 0. Né? Mas enfim, na predição aqui eu vou mandar 10.000, eu estou só vendo aqui o shape aqui do y predito e o y de teste, os dois estão no mesma dimensão, então agora eu só avalio o meu erro, calculando a taxa de erro, né, na verdade, das 10.000 amostras, 6% eu errei, ou seja, eu tive uma acurácia de 94%, então 94% dos resultados eu acertei, a MLP, certo? Então é assim que funciona, eu vou parar aqui porque ele não vai terminar tão cedo aqui. Então é assim que funciona o MLP, aqui para o dataset MNIST. Tá? Eu tenho outros exemplos aqui de MLP, vou passar por cima. Aqui a gente vê que também dá para usar ele com o PCA, então mesmo esquema do Perceptron, eu apliquei PCA aos dados, os atributos diminuíram para 235. Eu vou fazer o treinamento do MLP, calculo aqui os neurônios na camada oculta, no caso que ele achou foi 439, o melhor valor desse hiperparâmetro. Ele entra como entrada para um MLP de fato. Aqui meu loss, a gente vai ver, ele também não convergiu antes, ele chegou até 0.06, tá? Fiz a predição e tive um erro de 4%, ou seja, mais baixo ainda do que sem o PCA. Então o PCA foi um bom descritor dos dados aqui para o MNIST, né, com o MLP. Então tive 96% aqui de acerto. Outro exemplo aqui do MLP é ele implementado junto com o ADA. Tá? Então eu vou ter aqui uma função que representa o otimizador do ADA. Tá? Ele vai calcular o gradiente, vai calcular os momentos e o momento ao quadrado. E ele vai retornar os momentos atualizados. Tá? E o delta θ, que é a variação nos parâmetros em si. Então eu vou aplicar esse ADA e no caso aqui eu vou ter um treinamento bem mais rápido. Ele vai convergir bem mais rápido. Então aqui é a aplicação, vou passar aqui rapidamente, mas em vez de eu atualizar os pesos diretamente, eu vou mandar para o ADA. Vou mandar meus pesos para o ADA, então tá aqui o result e o meu grade, e eu vou retornar aqui o moment output e o moment input. E esses momentos vai ser o que eu vou usar para atualizar os pesos, né? Na verdade o delta, que vai ser o que eu vou atualizar os pesos, porque o delta é baseado nos momentos, tá? Aqui eu tenho o meu delta baseado nos momentos. Enfim, então com o ADA eu vou ter um treinamento bem mais rápido, uma convergência bem mais rápida. Então aqui, ó, a época era 5.000, né? Nos outros, sem o ADA, eu chegava até a 5.000. Agora eu não cheguei. Eu cheguei na 385.000 e eu já parei. Por quê? Porque o loss parou, ele convergiu. Foi o melhor loss? Talvez não, mas ele convergiu bem mais rápido, né? Talvez eu teria que diminuir o learning rate aqui para atingir um loss ainda menor e também bem mais rápido. Então aqui ele durou só 385 épocas, ou seja, foi bem mais rápido com o ADA, tá? E aqui na predição a gente teve um erro de 8%. Diminuiu porque ele treinou menos, né? Chegou no menor loss muito rápido. Provavelmente foi o mínimo local. A gente viu os otimizadores, eles também chegam em mínimos locais e às vezes eles estopam ali, né? Eles param de verdade. Aí a gente também tem um exemplo aqui de regressão com o MLP. Então o MLP também pode ser usado para ser um regressor, tá? Ele não só classifica. Aqui eu estou usando o dataset de regressão. Tá? Vou carregar eles como x e y. E vou seguir o mesmo padrão, sendo que a saída aqui, a única diferença aqui, de fato, vai ser que nosso y, quer dizer, nossos neurônios na camada, nossos neurônios finais, né, ele não vai ser ali, no caso da classificação é um 10, né, porque eram 10 classes. No caso aqui, como é uma predição, ele vai ter dimensão 1. Eu vou
na saída vai ser só um número, né? Vai ser um número encontrado na regressão. Mas o processo segue o mesmo. Ele chegou aqui a... botei 10 mil épocas, o loss ele é maior porque o processo é diferente, eu não tenho um y... eu não tenho uma classe de fato, né? Então ele vai calcular com base no valor que deveria ser, mas não é um valor definido, um intervalo definido, é um valor analógico. Então o erro vai ser sempre maior. Mas aqui para calcular o quão perto eu cheguei, eu estou usando o R2. Tá? Então aqui ele não foi muito bom, o MLP. A gente vai ver que o LM vai ser bem melhor para isso, para regressão. Porque o backpropagation acabou atrapalhando um pouco. E aqui eu tenho um exemplo de global random search. Tá? Ali no nosso primeiro exemplo eu tinha puxado o random search do scikit-learn, mas eu também consigo treinar aqui um GRS, né? um global random search. Para isso eu vou usar alguns valores de critério. Tá? Aqui como regressão eu estou usando o R2 mesmo, que vai medir ali a correlação dos dados. Tá? Então, com o R2 eu vou tentar maximizar esse R2 no meu treinamento. Então aqui eu vou seguir o mesmo padrão, eu vou definir aqui um intervalo de busca. Tá? Então eu vou... onde é que eu estou passando? Tá aqui, eu vou passar uma lista de degraus. De graus, na verdade, né? Porque aqui eu estou... esse exemplo, se eu não me engano, é o de aerogerador. Eu quero encontrar uma função que melhor se adeque aos meus dados de aerogerador. Então essa função pode ser de primeiro grau, pode ser de segundo grau, terceiro grau. Então eu estou passando aqui uma lista de graus, decrease list, que está definida... tá aqui, vai de 1 a 11, tá? Então o meu grau pode ser qualquer um desses. E para isso eu vou fazer um random search. Tá? Eu vou calcular todas as possibilidades e vou ver qual é o grau que maximiza a minha métrica de escolha, né? No caso aqui, provavelmente foi o R2 que eu usei. Na verdade eu calculo para os três, né? O R2 ajustado e o IC, que é o ACAC. Então eu vou fazer esse cálculo, vou calcular aqui a média dos erros quadráticos também, fazer para cada grau. Para cada grau eu rodo várias vezes, né? Execução 1, 2, 3, 4, usando 5 execuções para cada grau. E no fim eu vou pegar o melhor valor para eles, né? Então me gera esses gráficos aqui. Então a gente tem que para primeiro grau se adequou mais ou menos aos dados com R2 0.93. Para segundo grau o R2 já cresceu 0.94. Grau 3 foi para 0.97. Grau 4 também 0.97, só que visualmente bem mais adequado, né? Seguindo o padrão dos dados. Para grau 5 também, da mesma forma. E para grau 6, ele começa a diminuir de novo. Então aqui 0.97, 0.94. E aí até que ele se perde total. Então aqui é um exemplo de global random search, por quê? Porque eu estou testando as várias combinações possíveis, né? Então eu testo do grau 1 ao grau 11, ao grau 10 na verdade, com várias execuções de cada grau, até encontrar o melhor valor. Então, no caso aqui, o meu global random search, eu estou colocando todos os resultados dele, né? Mas ele provavelmente me daria uma dessas 6 execuções, ou grau 4 ou grau 5, como solução ideal para o meu problema. Né? No caso aqui não é um MLP, mas se fosse um MLP, eu teria que achar o melhor número de neurônios na camada oculta. Né? Então eu faria várias execuções diferentes, para vários números de neurônios diferentes, e pegaria o que deu o melhor resultado. Basicamente seria isso. Ok, então vamos só mostrar agora o LM. Então vamos sair do MLP e vou para o LM. Aqui no caso do LM eu estou usando a mesma regressão, né, que eu mostrei para o MLP. Né? Mas aqui no treinamento a gente já vê a diferença, que a função é meio menor, né? Porque a gente não tem a retropropagação, a gente só tem um processo de forward. Então, nosso forward ele vai ser calculado basicamente pela multiplicação de matrizes. Então, meu vetor de pesos vai ser encontrado, meu result, né? O vetor de pesos vai ser calculado pela multiplicação da matriz de entrada, pelos pesos de entrada, né? E pelo resultado pela saída da camada oculta
multiplicado pelos pesos da camada oculta, ele vai ter o meu Z out. E no caso eu vou usar aqui uma ativação linear, ou seja, eu não estou chamando nenhuma dessas ativações na saída, né? Aqui no meio eu uso sim a sigmoide, tá? Que eu estou calculando ali função de ativação na minha saída inicial. E a minha saída vai ter uma ativação linear, resultando aqui nessa matriz de pesos. Então aqui eu estou usando 3.000 neurônios para a camada oculta, eu nem fiz um anunciante para isso, eu só coloquei um valor mesmo. Eu já tinha testado vários, porque, enfim, o ENM é bem mais rápido que o MLP, então a gente consegue ir colocando valores diferentes e vendo os resultados em tempo real, né? Você é bem mais rápido. E aqui, ó, a gente já vê que o R2 foi altíssimo, né? Logo de cara. Então o ENM para esse problema, ele foi fantástico, né? Tem uma relação bem grande aqui com os dados, correlação. Então é basicamente isso, a diferença entre o ENM e o MLP. Então aqui a opção é bem menor porque a gente não vai ter o nosso backpropagation, tá? Mas a inicialização dos pesos é igual, né, de forma aleatória e usando a curva normal, tá? E a nossa saída no caso aqui foi de ativação linear, pois é um problema de regressão. Eu acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente já passou por tudo. Então é isso, pessoal.